Foi para um tempo como esse que Deus te chamou. Tempo que se divide em um perigo para o povo de Deus, tempo que se define pela decisão diante de Deus que nós precisamos tomar e tempo de livramento para o povo do Senhor. Esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E hoje nós vamos aqui ainda interromper a temporada Jesus por motivos muito específicos para falar sobre o tema da Rainha Esther, a forca de Naamã. E esse tema tem tudo a ver com o momento não só que o mundo está vivendo, mas que o nosso país verde e amarelo está enfrentando. E eu tenho uma palavra desafiadora, uma palavra confrontadora, uma palavra encorajadora, uma palavra de vitória para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Shalom para você que está chegando. Então eu te peço agora que você clique no aviãozinho de papel, convide o maior número de pessoas para assistirem essa live. Nós temos feito as lives agora apenas uma vez por semana. E é muito importante, se você está na rua, se você está aí no Brasil, em lugares estratégicos, cerque-se de pessoas, convide pessoas agora para ouvirem o que eu tenho para dizer e para ter um momento de intercessão comigo, um momento de oração. Se você está na sua casa, eu convido você a parar tudo. Eu sei que a gente está realmente buscando informações, buscando realmente palavras de todos os lados, entender realmente o que é importante se fazer, principalmente no Brasil nesse momento. E eu quero que você, ao ouvir a minha pregação, você entenda claramente as associações e aquilo que Deus está falando conosco. Eu interrompi a série Jesus, onde nós estamos falando da vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos, desde a semana passada, quando estive em Portugal para um congresso com mais de 500 líderes da Europa, orando, intercedendo, clamando, e fiz até uma live especial na rua lá. E hoje eu também decidi, em função do momento importantíssimo e decisivo que estamos vivendo no Brasil, certo? Eu quero também orar por todos nós brasileiros que estamos fora do Brasil. Eu quero dizer para você, se no Brasil nosso patriotismo foi ativado nesses 4 anos, só simplesmente pelo fato de a gente sair do nosso país, o nosso patriotismo é ativado. E diante de todos esses fatos, a gente vira super patriota, mais do que nunca. Porque a gente quer ter um país para voltar, a gente quer ver a imagem do nosso país resplandecendo nas nações. E, em particular, eu, como muitos missionários, fazemos parte da promessa de Deus para o Brasil, de que o Brasil seria celeiro das nações. Então temos aqui irmãos que estão em Portugal, irmãos que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão em vários outros países. E nós estamos aqui. Graça e paz. Obrigado, Lari. Beijo para sua família, para você também. Nós estamos aqui cumprindo um chamado. Um chamado. Amo a nação onde me encontro, mas se eu pudesse, estaria na minha nação. Então, ore não só pelo Brasil, mas por todos os brasileiros fora da nação brasileira. Sabe o que acontece? Muitos brasileiros saíram do Brasil há 15 ou 20 anos e têm uma ideia muito equivocada, voltam ao Brasil apenas de férias, com recursos de fora, e aí eles têm uma realidade totalmente diferente até de mim, que já estive fora do Brasil, voltei para o Brasil por 17 anos, depois saí de novo. A Nilza do Reino Unido, grande abraço, Nilza. Então, é muito importante que a gente esteja unido em oração, em intercessão. Vamos lá, Deus pôs no meu coração ontem esse tema para compartilhar com vocês, que é a história da Rainha Esther. Nós vamos ver aqui no livro da Rainha Esther
Esse livro dividido em 3 partes, elas falam muito conosco na atual situação que estamos vivendo no Brasil, amém? Só que antes eu quero pegar meu cafezinho com o Capitão América, tá? Onde está o seu café? Aleluia. Oremos, né? Pelo Capitão América. Não da América do Norte, né? Mas da América do Sul. Eu estava vendo um vídeo onde um senhor perguntava para outras autoridades por que o Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel da Paz. E, num determinado momento, foi dito que o brasileiro mata os seus heróis. Mas hoje, mais de 60% do nosso país está aí para declarar que não vamos matar nosso herói e os nossos heróis. Vamos orar pelos caminhoneiros, pela Polícia Rodoviária Federal, para que os anjos do Senhor estejam com eles agora, exatamente neste momento. Pai, entra com paz nesses corações em meio a momentos tensos. Abençoa a polícia, abençoa, ó Deus, as pessoas que estão na rua em prol da nossa liberdade, da verdadeira democracia. Abençoa, Senhor amado, a vida de cada pai de família, mãe de família, de cada um que está agora nas ruas, talvez até assistindo a minha live. Que a tua unção, a tua glória, o teu poder se manifeste no meio da multidão, trazendo um espírito, ó Deus amado, o teu espírito de paz em meio às situações de combate. A tua direção, o teu shalom, ó Deus, trazendo espírito de ousadia em meio a essa situação, Pai. Nós oramos, Senhor amado, em nome de Jesus. Minha amiga pastora Érica, Deus te abençoe. Não te respondi, mas depois eu te respondo, tá? Bom, a tua pergunta me dá muitas margens de interpretação, mas a gente conversa. Eu creio que a igreja está sendo despertada. Eu creio que a igreja acordou. E eu, como vocês sabem, evitei ao máximo falar de política nas minhas redes sociais para que eu não fosse derrubado e que eu pudesse continuar pregando a palavra. Mas, sinceramente, se eu estivesse no Brasil hoje, eu teria ido para o púlpito para conversarmos seriamente sobre política. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito apolítica. E eu vejo prejuízo disso na minha vida e das pessoas ao meu redor. Certo? E hoje, devido às proporções e em todas as áreas a gente vai ver omissões e exageros, eu creio que a igreja precisa falar de política, como ela precisa falar de economia, como ela precisa falar de artes, como ela precisa falar de família, de sexo, como a igreja precisa falar de finanças, como a igreja precisa falar de todos os assuntos de jejum. A igreja precisa falar de cosmovisão. Então, se nós não nos posicionarmos, eu quero até aproveitar aqui a pergunta da minha amiga, pastora Érica, para dizer o seguinte: se um dia existiu o Estado laico no sentido verdadeiro da palavra, não o Estado laicista, é graças à Reforma Protestante. A Reforma Protestante garantiu direitos iguais. A Reforma Protestante garantiu a liberdade de culto para as pessoas, não só de um movimento específico. Então, eu discordo de colegas e de pessoas com as quais eu admiro em diversas áreas, mas discordo espiritualmente delas, e não significa que eu não as ame, e a liberdade se encontra nisso. Se nós não conversarmos, o espaço será ocupado pelo inimigo. Agora, como vamos fazer isso? Temos sempre que procurar a melhor forma possível. Mas a minha live não é para debater isso, mas para te colocar mais profundamente diante de uma situação. Eu creio que a igreja está acordando, que a igreja tem que ir para as ruas, as pessoas têm que ir para as ruas, para frente dos quartéis, sim. Eu sou filho de militar, meu pai nasceu em 1911, passou pela Revolução de 32, passou pela Revolução dos anos 60 e me falou muitas coisas que
Já no meu tempo de escola, ensinavam-se diferente. Então, converse com pessoas mais velhas que você. Pergunte. Nós estamos vivendo em uma era completamente emocional e de guerras rasas, de múltiplas narrativas. E se você for seguir isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser arrastado por coisas que não têm o menor valor. A igreja tem sido omissa por não falar de política ou por se vender à política. A igreja, tanto católica quanto protestante, desenvolveu seus braços comunistas, associando de alguma forma, reduzindo o evangelho de Jesus Cristo ao compará-lo com o socialismo. Então, tudo isso enfraquece o verdadeiro e genuíno evangelho do Senhor Jesus. E aí vem inúmeros movimentos que vêm reduzindo a verdadeira imagem de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas, elas entram num túnel decrescente que vai levá-los não só ao ateísmo, mas à beira do satanismo, de pensar que o diabo é bom e que Deus é ruim. E eu vou te explicar por quê. Porque elas começam não entendendo Antigo e Novo Testamento e separando-os como se a lei fosse ruim e a graça fosse boa. E aí, em nome da graça, mais de 95% dos cristãos simplesmente definem a graça como favor não merecido, que não significa nada mais para ninguém, e não como uma força capacitadora. E com isso, eles anulam a cruz de Cristo, o processo de arrependimento, entendendo que Jesus teria visto que a lei tinha dado errado e baixado o nível dela para poder alcançar a multidão. Então isso não é o Senhor Jesus. Jesus tornou as coisas impossíveis. Se as coisas eram difíceis, ele as tornou impossíveis, para que aquilo que fosse impossível ao homem fosse possível para Deus. A lei era boa, era agradável, mas ela tinha o objetivo de levar o homem à total dependência do Senhor. Ela era um aio, um tutor que conduziria da sombra ao objeto real, até a pessoa de Jesus, que não viria abrogar a lei, mas cumpri-la. Por isso, muitos cristãos anulam o Antigo Testamento e acabam por anular toda a Bíblia. E aí gera incredulidade, não acreditando mais na Bíblia como a palavra de Deus, não acreditando mais num Deus bom, e por fim, eles criam um Deus à própria imagem e semelhança, um Cristo que não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós vamos ver aqui no texto de Esther comparativos muito preciosos conosco. Nós vamos ver alguns personagens aqui nessa história que tem tudo a ver com o que estamos vivendo nesse momento e nos apontam para atitudes que devemos tomar. Primeiro, a gente vê um rei. A gente vê o rei Assuero. Esse rei não era um rei cristão, tá? Esse rei, se ele fosse gaúcho, o gaúcho descreveria ele como um rei que não tem a boca murcha. Ele fala duro, né? Esse rei era casado com a rainha Vasti, mas por questões pessoais ali entre eles, ele acaba se separando dela e depois ele vai se casar com a rainha Esther. A rainha Esther é a peça-chave de Deus dentro desse cenário para a libertação de um povo. E você vai fazendo as associações. Nessa história, existe um Mardoqueu, que é o primo de Esther, alguém que cuida dela, que cria, e que representa a pessoa fiel no palácio, a pessoa que vai ter ali um posicionamento muito importante, representa todos os cristãos posicionados hoje, certo? E não deixa suas feridas com a igreja, suas mazelas impedirem de ver o que Deus está fazendo através da igreja, tá bom? Eu me dei conta ao longo da minha vida, nos últimos anos, o quanto eu também ministerialmente me vi ferido
por ministérios, por líderes e pela igreja. Isso só me fez mal, e a verdade é que quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal da gente mesmo, se é que você é a igreja. Quando você fala mal da igreja, você está falando da noiva, mal da noiva de Cristo. É mesmo sim, essa noiva que pode estar aí ainda não prontinha para o casamento, mas a verdade é que você acha que se você falar mal da noiva de Jesus, ele vai achar bom? Você acha que o sogro da noiva vai achar bom você falar mal da noiva? Uma coisa são constatar fatos, exortar e levar à transformação. Outra coisa é você estabelecer as suas colunas, mesmo que teológicas ou espirituais, em cima das suas feridas e decepções com a igreja. Acorda, não tem mais tempo para isso. Então nós vemos aqui o Mardoqueu, que é essa figura que representa os líderes, representa a igreja, representa aqueles que são posicionados ao lado das pessoas de governo, ou próximo das pessoas de governo, para gerar algum tipo de influência positiva e até libertação. A gente vê aqui o Amã, né? O Amã, eu posso imaginar como eu quiser, né? Eu imagino o Amã, talvez um cara calvo, né? Um cara de vilão, assim, da Marvel, né? Um cara que ocupa um lugar de autoridade, um cara que tem poder de decretos, né? Um cara que tem poder para fazer o que ele quer. Né? Vamos ver então essa história. Essa história tem 3 cenários, gente. Essa história tem 3 cenários, mas ela acaba de uma maneira muito poderosa, certo? Essa história tem um primeiro cenário, que é o risco, o perigo que o povo de Deus sofre. Nós estamos de um risco iminente, ok? Não é privilégio do Brasil ou da América Latina. Nós estamos vendo um comunismo global se instalando fortemente, o que acelera a agenda de Deus. Quanto mais a gente vê a agenda do diabo acelerada, e basta seguir homens de Deus como Lamartine Pozella e outros que amam, como eu, pregar sobre o Apocalipse. E você vai entender, por mais que possa existir um ou outro fato que não há como afirmar exatamente como acontecerá, está diante dos nossos olhos. Cegos são aqueles que não estão vendo a ação de Deus, o aceleramento da agenda do anticristo e, consequentemente, da agenda de Deus, certo? Então nós vemos aqui o seguinte: primeiro, o perigo que o povo de Deus corre. Esse perigo está dentro de um cenário. Primeiro deles, nós vemos o Assuero, né, este rei duro, mostrando todas as suas riquezas, e quando ele manda chamar Vasti para também mostrar a sua bela esposa, ela nega, e então ele ali tomou a decisão de tirá-la, destituí-la ali do casamento e procurar uma outra esposa. Aqui eu vejo um primeiro ponto, é que existem mudanças que vão abrir espaço, ou que abriram espaço, a serem ocupados pelas pessoas que Deus quis colocar. Quando a gente fala de conquista da terra prometida, muitas vezes a gente fala de libertação, de processo até a terra prometida, e a gente esquece de dizer que quando a gente entra na terra, essa terra está ocupada por gigantes que estão ocupando os nossos lugares. Então Deus vai movimentar as peças. Deus tira a rainha Vasti para que o lugar fique vago, para que fosse ocupado por uma futura rainha. Então, quando a gente olha para o passado, a gente pode entender Deus movendo peças de maneira estratégica para que fosse ocupado pelas pessoas que Ele estava colocando diante de nós. E ali então começa o concurso, o primeiro Miss Universo, né, da Bíblia, onde é concurso de beleza, aquela história toda da rainha Esther, e Deus vai conduzindo as coisas, né? Com certeza ela era uma mulher muito bonita, e porque Deus é esse Deus que trabalha desde a tua formação, desde a tua origem, Ele vai, sabe, costurando todas as coisas do começo ao fim. Então, a rainha Esther tinha sido escolhida para aquele momento.
E Deus vai conduzindo os fatos para que ela viesse a ocupar o lugar como a primeira dama. Perdão, a primeira, como não seria dita ali, a primeira dama, né? A rainha. E ali nós já vemos o cenário montado. Deus colocando uma mulher segundo o seu coração ao lado de um homem que tinha um poder nas mãos. E de repente, dentro desse cenário, a gente vê também uma revelação de quem era Mordecai, o Mardoqueu. Não só esse primo cuidadoso, primo mais velho cuidadoso, que criou a Esther órfã, que a preparou para esse momento, né? Mas um homem que em determinado momento ele descobre uma trama contra o rei e ele denuncia essa trama. E isso é registrado nos livros do rei, para que em um momento futuro fosse consultado e descoberto o que teria feito este homem fiel e honesto. E aqui eu quero dizer uma coisa, que quando a gente entende, primeiro, a posição de Esther, que Deus nos coloca em lugares específicos para obras específicas, Deus também levanta Mardoqueus, homens fiéis, que vão trazer o livramento. Então a gente vê ao lado do rei, por mais que este rei não fosse um homem fiel ao Senhor, né? A gente vê ao lado dele um Mardoqueu, um homem pronto a avisá-lo das situações. Deus levanta a igreja, Deus levanta líderes, Deus levanta pessoas para estarem ao lado de autoridades. Essa é a resposta, talvez para você, minha amiga, pastora Érica, que a igreja tem que ocupar. Eu tinha uma mentalidade no passado de não misturar as coisas, só que depois a gente vai entendendo biblicamente como Deus levanta pessoas para ocuparem cargos no governo. A gente vê José no Egito, a gente vai vendo Moisés, um grande estadista, a gente vai vendo Neemias, governador de Jerusalém, a gente vai vendo Esdras, né, restaurando o culto, a gente vai vendo homens que se levantam em tempos diferentes e distintos, certo? Aí, junto de Mardoqueu, onde ele tem esse momento de descoberta de que algo errado, né, uma fraude está acontecendo, um problema está acontecendo, uma corrupção, uma mentira, ele está ali para denunciar. E no meio disso tudo tem o Amã, né, o vilão da Marvel lá, com a sua cabeça lustrosa aí, segundo a minha liberdade cristã, né, imaginá-lo assim. Não, Amã está lá. Amã é um homem que tem sede de poder. Ele se aproxima do rei Assuero e ele consegue ali a autoridade para lançar uma lei contra o povo judeu. Por quê? Porque ele percebe que Mardoqueu não se curva diante de Assuero. Então, ele aqui então faz uma trama contra o povo judeu. E aqui a gente entra na segunda cena desse livro e dessa live. A cena é a necessidade de uma tomada de decisão. Então, a Ivana fala, tem que misturar, não largar a igreja e ficar só com política. É isso aí, mas juntar, exatamente. A mistura errada de igreja e política foi o sistema romano. A mistura correta que não foi concluída é o movimento protestante. Entende? Então, sim, a igreja tem que ocupar todas as esferas da sociedade para dar liberdade como Deus dá liberdade, certo? A Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a verdade é essa. Agora, quando a gente está na frente, a gente dá liberdade para as pessoas. Assim, o segundo cenário é tomada de decisão. Eu creio que nós estamos diante desse cenário. Tomada de decisão. Olha que interessante. No momento de tomada de decisão, a gente vai ver corações como de Esther, que teria que falar com o rei. Mas se ela entrasse na sala do rei,
sem ser chamada, ela corria o risco de morte. Então, ela fica temerosa. É normal que você e eu fiquemos temerosos de tomar determinadas situações que são inéditas na nossa vida. Mas o fato é que existem pessoas que sabem dar bons conselhos. Mardoqueu, ele chama Esther e fala assim, olha, vou usar aqui a linguagem Rafael de hoje. Ô minha filha, ô Barbie, não se engana não, porque só você aí é a bonitona e tá no palácio que vai dar tudo bem. Quando ele descobrir que você faz parte do povo de Deus, você corre o mesmo risco que a gente. E quem sabe não foi para esse momento que Deus te chamou. Você que está indeciso, diante das situações, talvez reclamando, talvez aí murmurando, eu quero te dizer uma coisa. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Me admira, vou falar claramente, me admira cristãos não acreditarem no risco que o Brasil está correndo de se tornar um país vermelho. Me admira cristãos não entenderem o momento que estamos vivendo. Então, no primeiro momento, eu penso que existe uma falta de entendimento, com todo o meu respeito, que existe realmente uma ingenuidade, uma falta de visão. Em segundo lugar, talvez exista por parte desses cristãos o orgulho de não querer reconhecer determinadas coisas. Como eu disse antes, eu tive um pai idoso. E aí, contra fatos não argumento. Eu ouvi contar muitas coisas. Então, sente-se com pessoas mais idosas. Agora é a hora de você tomar uma decisão em favor da libertação, do livramento de todo o povo. Não é só do povo de Deus, de todo o povo. Sabe por quê? Porque quando acontece o que está acontecendo, uma das primeiras coisas é a identificação de quem pensa diferente. Porque o outro lado, ele prega a liberdade e o amor enquanto você pensa igual a eles. O fato é que eles estendem uma bandeira de um arco-íris, faltando cor, tá? E pregam uma liberdade. Mas essa liberdade é monocromática. Só enquanto você está concordando, você é legal. É diferente da gente, chamado de fundamentalista e de extrema-direita, que eu sou posicionado. Não se engane. Eu sou calmo, sereno, tranquilo, mas Lago Sereno é profundo. Então, eu sou posicionado. Rafael, você é fundamentalista? Gente, eu sou firmado no fundamento dos apóstolos. Então eu sou fundamentalista. Rafael, você é de extrema-direita? Eu falei, totalmente, porque Jesus fala na Bíblia sobre direita e esquerda. Entende? Então, a primeira coisa é identificar quem pensa diferente e atacar. Mardoqueu foi identificado por ações e pensamentos diferentes. Não pense você cristão. Até você cristão em cima do muro, até você cristão meia boca, água com açúcar. Não pense. Não pense. Até as pessoas que pensam diferente da gente, que têm ideologias opostas a nossas, depois que passar uma primeira fase que você acha que é crítica, uma segunda fase, se implantar essa bandeira vermelha no Brasil, sabe o que acontece? É a perseguição daqueles que não são de acordo com a ideologia mor dos imperadores do dragão. Esse é o fato. A vida está para mostrar. Pega a história de todos os países que implantaram essa ideologia. Depois, em alguns passos à frente do que a gente está vendo hoje, se eles assumem, eles começam a derrubar aqueles que levantaram as próprias bandeiras deles. E aí todo mundo sofre. Então, aqui nós vemos o apelo de Mordecai a Esther, dizendo, filha,
Você não vai se safar, não. Foi para esse tempo que Deus te chamou. E aí Esther tem que tomar uma decisão. Qual vai ser a sua decisão? A decisão de Esther, sabe qual é? Eu vou me expor. Eu vou entrar na sala do rei, mesmo que eu corra o risco de morte. Eu não vou esperar a iniciativa do rei. O rei não vai ter uma iniciativa. Eu vou agir, porque agora não é a hora do rei agir, agora é a hora de Esther agir. E aí, Esther, ela faz o quê? Ela chama Mardoqueu e diz assim, coloca todo o povo em jejum durante alguns dias. A gente pode dizer aqui, fica de prontidão 72 horas. Em oração, em jejum, em clamor. E aí, ela vai e toma a decisão de entrar na presença do rei. E ali, estrategicamente, no caso dela, o rei pergunta o que ela quer e ela pede para fazer um banquete. Bom, aqui se desenrola toda a história de Esther, né? Onde ela faz ali o banquete. Enquanto isso, ela está preparando isso, a gente vê a arrogância de Amã para com Mardoqueu e com o povo de Deus. Tá? E a gente vê então que nesse jantar, no primeiro jantar, Amã está achando que ele vai ser honrado, está achando que vai dar tudo bem para ele, né? Amã está pensando que ele vai ficar de boa, né? O Amã também poderia ser outro personagem, tá, gente? Pode ser um outro personagem, talvez um personagem diferente, né? Um personagem que está achando que vai governar, entendeu? Né? E aí, ele está lá, achando que está tudo bem, achando que vai ser honrado, achando que vai fluir. Mas a verdade é o seguinte, no meio disso, Deus age sobrenaturalmente. O rei, ele não consegue dormir, ele quer ler alguma coisa, e ali ele descobre na leitura, né, dos registros reais o que Mardoqueu tinha feito que tinha salvado a vida dele. Chega a hora que aquilo que você faz por fidelidade vai vir à luz e vai abençoar não só você, mas uma multidão ao seu redor. Então, você tem que se posicionar. Rainha Esther, ela faz o jantar e no meio do segundo jantar, né, ela empurra a história para frente, né, ela vai deixando aí Amã ansioso, esperançoso, na expectativa, ok? E só que, quando chega no segundo jantar, a mesa vira o jogo. Vira-se o jogo. E a forca que Amã tinha preparado para mandar matar os judeus se torna o seu lugar de juízo. Antes, ele teve que honrar Mardoqueu. Bom, o fim da história você já sabe. E eu quero que você ore comigo. Primeiro, que você perceba o cenário que está implantado, principalmente no Brasil. É um cenário global, tá bom? Você pode ver apenas... Só veja quais foram os líderes globais que saudaram esse cara lá, né? É só você ver os países, a ideologia desses países, posicionamento desses países, que você vê o cenário pronto. Veja também aqui qual decisão você tem que tomar. Agora é um momento de atitude, você não tem que esperar o rei te chamar. Você tem que ir. Você tem que ir diante. E
ficar firme no período necessário para que a vitória se manifeste. Depois, você vai ver a misericórdia de Deus agindo em seu favor. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo. Amém? Eu creio que nenhuma das lives eu fui tão claro como eu estou sendo nessa live, de maneira a tentar preservar ao máximo minha rede social. Não fui mal posicionado em nenhum tempo anterior, porque prego claramente sobre cosmovisão e deixo claramente a minha posição sobre cada aspecto, de maneira bíblica, teológica, pregando o Evangelho. Mas hoje eu queria aproveitar desse meu momento com você para trazer esse paralelo. E quem tem ouvidos ouça, quem é bom entendedor, entenda. Veja essa live novamente, se você está entrando agora. Veja a minha live. Mostre a minha live para outras pessoas. Nós estamos juntos em oração pela nação brasileira. Nós estamos juntos. Amém? Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos que estão entrando aqui fielmente, carinhosamente, respeitosamente. Em nome de Jesus. Pai querido, renova as forças do teu povo, renova o ânimo. A tua palavra diz que o Senhor dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Renova as forças, Senhor. Pai, que o teu povo seja renovado nos lugares estratégicos. Que venha, Senhor, um espírito de paz em meio à ousadia, de se manterem firmes e constantes, aguardando, Pai, a resolução que vem do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, não é tempo de ninguém ficar em casa, não é tempo de ninguém ficar acuado. É tempo de estar posicionado nos lugares estratégicos, pedindo realmente a intervenção divina através dos órgãos constituídos pela lei para trazer a ordem e tudo o que é necessário. Eu abençoo todos que tenham participado da minha live. E eu peço, Senhor, dá-nos dias de alegria, dá-nos dias de renovo, dá-nos oportunidade de continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. É o que eu te peço para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Se por acaso alguns de vocês pensam diferente de mim, eu continuo amando vocês, respeitando a sua posição. Essa é a minha posição o tempo todo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu vou salvar essa live e vou subir-la no YouTube. E se tudo continuar bem com ela, você vai poder vê-la de novo. Compartilhe com o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Siga-nos nas redes sociais. Clica no link da minha bio. Vem para o Telegram. Qualquer coisa, manda uma mensagem particular para mim. Se você deseja semear em nossa vida ministerial, para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo para o Senhor, então eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, independente do valor. Semeia e colha na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Graça e superabundante paz seja sobre o vosso coração. Alegria, paz e renovo. Cuidem-se, preservem-se. Não aceitem provocação do inferno. Mantenham-se firmes e constantes. Vistam-se da armadura celestial. E saibam, nós não estamos sós. Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. E vamos nessa.